Senhor presidente, eu quero cumprimentar ao senhor, ao relator, a todos os colegas e iniciar dizendo que nós estamos acompanhando aqui exatamente a tática defendida pelo Olavo de Carvalho, tentar desqualificar o interlocutor e jamais centrar no fato principal. É a tentativa que a gente acompanhou aí nas últimas horas, mas nós não vamos sair do foco. E eu quero fazer a minha primeira pergunta ao servidor, ao Luiz Ricardo. Você está desde 2011, não é isso? Você é um servidor de carreira, está desde 2016 no cargo, especificamente. Desde 2011. Desde 2011 está como servidor de carreira. E o fato específico que nós estamos acompanhando aqui, da apresentação de uma terceira empresa que não estava dentro de um contrato para receber um volume financeiro da ordem de 45 milhões de dólares de forma antecipada e, de repente, sendo colocado para que esse pagamento de fato ocorresse. O senhor, durante a sua caminhada e carreira no serviço público, o senhor já recebeu alguma outra inconformidade com esse mesmo nível de gravidade que nós estamos acompanhando aqui em relação a Madison? Não. É o que nem eu comentei com o senador Marcos Rogério, são erros pontuais. Falta de peso líquido, peso bruto, informar a descrição da mercadoria, mas não uma outra empresa, um número grande de 4 ou 5 itens para alterar numa invoice. Ou seja, o senhor viu erros elementares, básicos? Sim, primários também. Primários. Quando o senhor levou e o senhor sentia, na verdade, a pressão desses chefes mais imediatos seus, não é? O senhor procura seu irmão, que o senhor chega ao presidente da República. Neste momento, o senhor procura também o ministro Pazuello? Não tenho contato direto com ele. Quando ele saiu, o ministro Pazuello, ele fez a citação e usou a palavra pichuleco. Mais ou menos assim, que várias pessoas estavam realmente fazendo esse pedido de dinheiro, pichuleco, parecia ali uma propina ou coisa parecida. O senhor teve conhecimento? Não. A saída dele se deu exatamente no dia 23 de março, ou seja, no meio de toda essa situação que nós realmente estamos acompanhando. Você foi informado por alguém que a demissão dele teria alguma relação com essa questão? Não. Não recebeu nenhum tipo de informação. Não. Eu quero perguntar agora ao deputado Luiz Miranda, quando você esteve com o presidente da República, ele lhe comunicou que levaria o caso ao delegado-geral da Polícia Federal. Ele também informou que procuraria o ministro Pazuello para informação? Não, em nenhum momento ele falou do Pazuello. Mas assegurou que encaminharia a Polícia Federal. Exatamente. Ele entendeu que aquilo já externava o problema de um nível administrativo. Ele entendeu que era um nível que necessitava de investigação policial. Deputado, quando ele diz o seguinte, olha, isso é coisa de um deputado ou daquele deputado, o senhor entendeu ali que ele já tivesse conhecimento dessa prática dentro do Ministério? Sim. O senhor não recorda o nome? Não me recordo do parlamentar. A imprensa chegou a divulgar que o senhor chegou a conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Lira, informando dessas irregularidades, dessas inconformidades. O senhor chegou a conversar com ele? Não é verdade, eu não informei ele sobre as irregularidades, apenas informei a ele, encaminhei para ele uma matéria, exatamente a matéria da Globo que iniciou aqui, né, mostrando, esse é o meu irmão, né, quero ir lá, né, defendê-lo, porque eu conheço do caso. Né? Isso é ruim para a Câmara, para a imagem, né? Como parlamentar, eu quero me oferecer. Por que você está me perguntando isso, né? No sentido, tipo assim, não tem nada a ver, se você sabe alguma coisa, tem que falar mesmo, tem que esclarecer, tem que colocar tudo para fora, não tem por que não falar. Eu falei, então tudo bem, exatamente pelo respeito, amizade como presidente, mas nem entrei no mérito do caso com ele. O senhor chegou a ter alguma gravação de fala com o presidente da República? Eu não gravaria um presidente da República, eu acho isso imoral. E se tivesse, certamente hoje, eu não estaria passando por isso aqui. O senhor chegou a trocar mensagens com o presidente da República pelo celular? Troquei com o adjunto dele. Com o presidente, não? Com o presidente diretamente,
o número que eu possuía dele não responde. Eu volto aqui ao servidor. Quando o senhor foi chamado para prestar depoimento no inquérito do Ministério Público Federal, o senhor não informou à procuradora de que o senhor havia informado o presidente da República? Não. Por que o senhor não falou para ela? Não, porque eu só respondi os questionamentos que a procuradora fez, por causa do inquérito dela. Servidor, acerca, por exemplo, de algumas questões, eu queria que o senhor me explicasse se o senhor achou normal ou achou de fato estranho. Por exemplo, acerca do empenho do volume de 1 bilhão e 600 milhões de reais para a aquisição das vacinas. O empenho aconteceu no dia 22 de fevereiro. O contrato ele foi assinado no dia 25 de fevereiro. Até neste momento não havia nenhum tipo de autorização da Anvisa em relação à importação desses produtos, dessa vacina. Havia, inclusive, não havia, por exemplo, o certificado de boas práticas, com as visitas, na verdade, que foram feitas. E, ao mesmo tempo, também havia uma fala por parte da Anvisa de que a Covaxin não tinha as condições mínimas sanitárias para esse atendimento. Quer dizer, a gente vê aí uma situação extremamente nebulosa. Há, na verdade, vários elementos que demonstram claramente a inviabilidade, por exemplo, dessa aquisição, mas em meio a tudo isso, se tem um pedido de antecipação da ordem de 45 milhões de dólares. Você, analisando todos esses pontos anteriores, você compreendeu como algo extremamente estranho, algo extremamente inconforme, algo que haveria, dentro de tudo isso, alguma coisa de fato errada? A gente não acompanha os prazos de assinatura de contrato, de empenho, não. Só faz a execução. Quando você faz uma avaliação, por exemplo, da Covaxin, e você faz um comparativo com a Pfizer, por exemplo, qual é o tipo de diferença que você pode considerar? O cronograma de entrega é um. Na Covaxin era 20 dias após a assinatura, 30 dias. Eu digo do ponto de vista de interesse, de esforço dos seus superiores em relação ao andamento da vacina da Pfizer, por exemplo. Não tive. Não fui comunicado assim de forma atípica. Você não sentiu diferença entre as duas? Mas há uma grande diferença da atenção que foi dada em relação à Covaxin. Eu falo da Pfizer, eu não tive essa pressão. Você não recebeu da pressão da Pfizer. Outra coisa, Ricardo, eu queria que você me desse mais detalhes acerca dessa pessoa, Rodrigo. Na frase, quando você fala para o seu irmão isso, aquele rapaz que me procurou, dizendo que tem vacina, disse que não assinaram porque os caras cobraram dele propinas para assinar o contrato. Vou perguntar se ele tem provas. Recebi mais uma ligação. Esse Rodrigo, ele era a parte empresarial ou esse Rodrigo, ele era servidor? Terceirizado do Ministério. Mas estava como terceirizado, mas na condição de servidor, é isso? Rodrigo de quê? Só para ajudar. Isso. Eu não tenho sobrenome, infelizmente. O seu microfone, relator, não está ligado? Não tenho servidor. É muito importante isso. Vou conseguir informar a comissão. No Ministério da Saúde, existem vários Rodrigos. Ele consegue informar em outro momento. É ótimo. Por acaso, Mas o senhor conhece ele? por acaso, Luiz Ricardo, Sim. seria Rodrigo Cardoso da Delog? Não, Não. Perfeito. Mas o senhor conhece o Rodrigo? conheço. Tinha contato com ele e conhece normalmente, se tiver que identificá-lo? Sim. O senhor consegue entregar a esta CPI o nome dele completo Sim, para que a gente sim. possa convocá-lo? Sim. Queria fazer uma pergunta agora ao deputado. O deputado, houve ontem, por parte do secretário-geral da Presidência da República, o anúncio da abertura, por exemplo, de investigação da Polícia Federal em relação ao senhor e em relação também ao seu irmão. Como é que o senhor recebeu essa informação e o que você poderia dizer que está por trás dessa tentativa, ou melhor, dessa investigação em relação à sua pessoa e também ao seu irmão? A gente recebeu a informação da forma que ela chegou, né? A gravação feita pelo ministro ontem, o desespero, né? Com estranheza. Até acho interessante
que eu mesmo, de fato, seja convidado para explicar por que ele se irritou tanto, por que ele se enraiveceu tanto com pessoas que estão combatendo possíveis desvios de dinheiro público, possíveis corrupção. Nós em nenhum momento nós afrontamos o governo, o governo está fazendo, em nenhum momento a gente fez isso. Pelo contrário, quando levamos o presidente, dentro do seu governo, pode ser que tenham pessoas agindo de má fé e apresentando para eles as informações. E o presidente tanto entendeu que era um fato, que cita um parlamentar em específico e diz que vai acionar a Polícia Federal para poder cuidar do caso. Na sequência, quando vaza o áudio do depoimento do meu irmão, a reação muda, a gente sente radicalmente a reação alterando. Diga-se de passagem, o Planalto já tinha alterado comigo, eu tinha sentido alguma coisa de estranho, mas não conseguia associar que necessariamente era isso. Poderia ser tantas outras coisas, porque na política, uma votação pode mudar o sentimento, às vezes, do governo para com você. E estava numa relação excelente com o presidente e ela assumiu essa relação, não conseguiu mais falar com o presidente. E essa explosão do nada me faz, assim, não preciso ser nenhum farejador. Algo está de errado nessa relação. Não digo quanto ao presidente, porque o presidente, até quando ele fez a live dele, ele questiona por que eu não o procurei e tal. Eu tenho que provar para ele que eu procurei. Não deixaram eu ter acesso a ele. Mas o Onyx, da forma que ele agiu, da forma que ele explodiu, a reação dele... E outra coisa, exatamente com a pessoa que estava pressionando meu irmão do lado, fica muito evidente que ele tem que explicar qual é o interesse dele na causa ao ponto, porque foi ele que falou, não foi o presidente que falou. Ele falou que o presidente encaminharia para investigar. Investigar quem? Quem está combatendo a corrupção? Quem está combatendo algo que possa estar errado? Então, assim, eu recebi de uma forma muito, no mínimo, estranha essa reação por parte do senhor Onyx. Já chegando aqui para a finalização, presidente, eu queria perguntar ao servidor, quando do e-mail, do comunicado, por exemplo, da Precisa, em relação ao último invoice, ele faz o encaminhamento com as retificações, com essas alterações, e, na verdade, ele faz o e-mail, mas coloca a data retroativa. Não é estranho essa data retroativa? Ele manda no dia 23, não me foge a memória, mas com a data do dia 19. Todos os invoices, eles não alteram do dia 19. Isso não é uma prática normal? Não, se atualizou, teria que mudar a data. Eu queria finalizar perguntando aos senhores se os senhores estão sofrendo alguma ameaça e, ao mesmo tempo, se a resposta for positiva, de onde vêm essas ameaças, se tem nomes realmente para citar? Na minha opinião, a forma com qual foi colocado pelo secretário-geral agora, o ex-ministro Onyx, colocou de uma forma como se nós tivéssemos falsificado um documento para todo o Brasil, e que não é verdade. Ele coloca de uma forma como se nós fôssemos inimigos do Brasil e fala, agora nós vamos para cima de você. Aquilo, para quem é apaixonado pelo governo, eu vi as reações instantâneas nas minhas redes sociais, aquilo recebeu como se fosse um gatilho de ameaça, mas pior do que ameaça, com execução de que ele não tem controle, que ele não tem controle da sociedade. Eu não tenho controle aqui, se, por exemplo, o Marcos Duval, que no momento chega aqui e aponta algo para mim, pá, você é isso. Ele pode até, naquele momento, ser política, mas lá fora, nas ruas, as pessoas apaixonadas, elas não encaram assim. Elas podem fazer loucuras, e fizeram com o presidente da República uma loucura por causa dessa paixão polarizada entre dois lados. Porque ninguém aqui tem que concordar com o esfaqueamento do presidente da República, nem com o de ninguém. Mas quando você incita a violência da forma que foi incitada pelo Onyx, e vou representá-lo criminalmente pelo que ele fez, eu me sinto hoje ameaçado e até agora não foi respondido se vamos ter segurança ou não para que uma fatalidade não ocorra até isso se esfriar. Porque nós não atacamos o governo, nós apontamos um fato que deveria ser verificado, que é anormal. O próprio meu irmão aqui, servidor, disse que a mesma empresa já está envolvida em outros 2 casos graves. Quer dizer, tinham todos os indícios para poder levar o presidente. Presidente, pode ser que estoure uma bomba aqui e vai cair no teu nome. Não fizemos nada de errado. Aí estoura aqui na CPI, estamos aqui para esclarecer. Viramos inimigo daqueles que acreditam que estamos indo contra o presidente. Estamos sendo ameaçados nas minhas redes sociais. Teve até um deputado que eu gosto muito dele, eu espero que ele tenha cometido, assim, um devaneio, que ele escreve: o deputado Luiz Miranda estava na luz, agora ele está na escuridão eterna. Agora ele entrará na escuridão eterna. A palavra escuridão eterna, para mim, em qualquer outro momento, você lê como você morreu. Assim, estou sendo ameaçado por parlamentar, aqui mesmo, ainda agora, por causa desse momento. Sempre admirei o Marcos Duval. Teve um desconforto comigo por causa dessa história. Por quê? Onde é que está o nosso erro em querer combater a corrupção? Estamos malucos?
Porque o governo quer chegar com essa narrativa de que não fechou o mandato dele sem corrupção nenhuma. É terrível para a gente. Obrigado, deputado. Eu quero Senador só, Lisiane, 1 minuto para para Vossa Excelência finalizar, concordar. eu quero que Vossa Excelência Conclui. me responda exatamente o que foi colocado agora pelo colega. O senador colocou que ele sabia a motivação de o senhor ter trazido essas denúncias. Eu queria que o senhor finalizasse em relação à minha participação, respondendo a essa pergunta e finalizando dizendo o seguinte, deixando aqui registrado, presidente, a necessidade clara de aprofundamento dessa investigação, a necessidade clara de adiar esta CPI. Nós estamos diante aqui de uma situação clara de indícios de corrupção, um volume bilionário a ser pago para uma empresa, uma offshore em um paraíso fiscal, que, aliás, já havia sido questionada aqui do lado do Paraguai, já havia sido questionada, inclusive, na sua própria região, e, de repente, aqui, numa tentativa de antecipação de algo em torno de 200 milhões de reais. Muito obrigada e qual a motivação? Senadora. Respondo. Vou lhe dar 1 minuto, deputado, não mais de 1 minuto para Vossa Excelência concluir. Só repete a pergunta com clareza para mim. O senador do lado colocou aqui que ele sabia qual a motivação do senhor ter trazido a denúncia. Ele deve, como um bom político, saber de que, após o que fizeram com meu irmão, a ameaça de PAD, né, ele deu a entender para mim, como colega, amigo, que nós somos fora desse momento. Como eu disse, esse momento é um negócio assim, incrível. Né, achar que eu tenho motivação eleitoreira para 2022, porque eu disse para ele, depois que fizeram com meu irmão, todos os servidores públicos, principalmente aqui do Distrito Federal, se sintam abraçados, porque a partir de agora eu sou contra a reforma administrativa, porque se não fosse a estabilidade, ele não estaria aqui sentado com a coragem que ele tem de denunciar isso tudo que está ocorrendo. Então, a estabilidade para o funcionário público é a garantia de que eles não possam ser coagidos, como o Onix tentou fazer com ele, afirmando até PAD e ações criminosas contra uma pessoa que só quer fazer o bem, combater a corrupção. Essa é a minha motivação, já que ele não quis falar.